Presidente, gravação iniciada. Obrigada, Ana Tereza, conselheiros, procuradora, boa tarde. Estamos aqui iniciando a sessão da parte da tarde do dia 8 de abril, já com o único processo do dia de hoje, por conta da sustentação oral, que adiantamos bastante por conta da portaria 690, o item 62 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Forest Decorações Limitada, EPP, interessado Fazenda Nacional. Por favor, Ana Tereza, o patrono se encontra? Sim, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 62 da pauta, doutora Henrique, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Item 62 da pauta, doutora Henrique, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Doutor Henrique, boa tarde. Vou pedir para o senhor abrir a câmera. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa turma, à primeira turma da Câmara Superior, na nossa sessão. Vou pedir para o senhor deixar o microfone, então, desligado para a relatora iniciar. Ok. Obrigada. Relatora, a senhora está com a palavra, relatora Edeli. Recurso especial da contribuinte em face do acórdão 1302.001.292, de fevereiro de 2014, que deu provimento a recurso de ofício e negou provimento a recurso voluntário. Transcrevo a emenda. O litígio decorreu da exclusão da contribuinte do Simples Federal e do Simples Nacional, bem como de lançamentos dos tributos incidentes sobre lucro e faturamento apurados nos anos calendários de 2005 a 2009, a partir da constatação da utilização do expediente conhecido como meia-nota, consistente em emitir documentário fiscal por valor inferior ao da venda, sendo que no ano calendário 2005 o lucro foi arbitrado, nos anos calendário 2006 a 2009 foi adotada a sistemática do lucro real. A penalidade foi qualificada e houve imputação de responsabilidade a Lúcio A. Nilman e Companhia Limitada. A autoridade julgadora de primeira instância manteve parcialmente as imputações, cancelando os créditos tributários correspondentes ao ano calendário 2006 e aos 2 primeiros trimestres do ano calendário 2007, sob a premissa de que caberia aos autuantes adotar a sistemática de apuração dos resultados pela qual o contribuinte optou, lucro presumido, e, caso não fosse possível a adoção do lucro presumido, haveria de arbitrar o lucro, sendo que também não poderiam ter utilizado o lucro real, mais ainda que não há indicação no processo de que o valor tenha sido elaborado ou entregue ao fisco. Acrescentaram que, com relação ao ano calendário 2007, houve a tributação de 2 primeiros trimestres pelo lucro real e os seguintes pelo lucro presumido, de modo que, a teor do artigo 26 da norma 430, por mais que houvesse o entendimento de que o direito de contribuinte optar pela sistemática de apuração somente nasceu com a Lei Complementar 123, lucro presumido, ainda assim a opção pelo lucro presumido haveria de abranger todo aquele ano calendário. Essa exoneração, que alcançou os tributos incidentes sobre o lucro faturamento, foi submetida a reexame necessário. PIS e COFINS havia sido lançado na sistemática da não cumulatividade, por isso, caindo o lucro real, caíram também contribuição ao PIS e COFINS. O colegiado ACO, por sua vez, restabeleceu as exigências exoneradas e negou provimento aos recursos voluntários da contribuinte e do responsável. Cientificados, a contribuinte e o responsável apresentaram embargos que foram rejeitados por esta conselheira, à época presidente da 1302. Ciente desta rejeição, a contribuinte interpôs recurso especial na mesma data que o responsável e este cientificado na outra data, e em suas petições, os sujeitos passivos arguíram divergências não reconhecidas nos despachos de exame de admissibilidade. Somente a contribuinte apresentou agravo. O responsável, embora cientificado, não se manifestou, e, em razão de agravo da contribuinte, foi dado parcial seguimento a seu recurso especial relativamente às seguintes matérias. Essas duas matérias, na verdade, o segundo e o terceiro ponto, que dizem respeito às exigências
de 2006 e primeiro e segundo trimestre de 2007 são 2 argumentos para cancelamento dessas exigências, elas não foram nem analisadas no exame de admissibilidade porque não teriam sido objeto de pré-questionamento, né? Por isso o recurso afirmou-se um não conhecimento do recurso. Mas no exame do agravo, se entendeu presente a existência de lapso manifesto no exame de admissibilidade, porque, na verdade, essas matérias não foram objeto de recurso voluntário, porque eram objeto de recurso de ofício. Então, se afirmou que não havia pré-questionamento, porque não havia recurso voluntário a respeito. Isso foi recomposto no exame de agravo e, ao final, dado seguimento a essas 2 matérias, nessa parte destacada na sequência. Com referência à ilegal adoção por iniciativa do fisco do lucro real de 2006, primeiro e segundo trimestre de 2007, ante a expressa opção pelo lucro presumido, constado na decisão de primeira instância que a autoridade julgadora, reportando-se às orientações de perguntas e respostas de legislação do Simples Nacional, concluiu por ter sido a contribuinte intimada a optar por uma das sistemáticas de tributação do lucro e optando pelo lucro presumido, deveriam os autuantes ter adotado essa sistemática de apuração nos períodos referidos. Já no acórdão recorrido, a decisão de dar provimento a recurso de ofício e restabelecer as exigências foi orientada pelo entendimento que somente a lei complementar permitiu a opção pelo presumido, prevalecendo no período anterior o disposto no artigo 16.19317 a exigir manifestação dessa opção com o primeiro pagamento do tributo no ano calendário. A intimação dirigida ao contribuinte, portanto, somente teria eficácia para os períodos de apuração sob regência do Simples Nacional. A contribuinte indicou os paradigmas aí mencionados e o exame do primeiro confirma a divergência alegada. Nele, como apontado pela interessada em procedimento fiscal, tendo por referência períodos anteriores ao alcance da Lei Complementar 123, admitiu-se a opção do sujeito passivo pelo lucro presumido durante o procedimento, apesar de não ter havido recolhimento tempestivo do tributo naquela sistemática, maiormente porque a contribuinte promovia recolhimento segundo a sistemática simplificada. É certo que a opção, no caso, foi manifestada mediante entrega de DCTF, mas em observância à intimação dirigida ao contribuinte. Nesse sentido, consta aí a transcrição do 101.96545. Resta clara, portanto, a divergência acerca dos requisitos para a opção pelo lucro presumido, expressa no 26, parágrafo 1º da 9430. Esclareço ainda que no referido paradigma, o sujeito passivo não logrou desconstituir o lançamento segundo a sistemática do arbitramento, porque mesmo admitindo-se a opção pelo lucro presumido, não houve apresentação do livro caixa ou do livro diário exigidos na legislação aplicável. Todavia, a conclusão em favor do arbitramento teve por referência a legislação dirigida aos optantes pelo lucro presumido, e assim a ementa do paradigma foi expressa nos termos aí consignados. Então, primeiro admite-se a opção para depois dizer que não houve escrituração para arbitrar. Então, a divergência está no primeiro aspecto. Quanto ao paradigma 101.96281, ainda existe qualquer referência à intimação dirigida ao sujeito passivo por opção. O voto condutor de julgado e sua ementa apenas mencionam que, como o sujeito passivo declarou não possuir valor, razão, diário e caixa, estaria sujeito, a partir das regras da exclusão, às regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, ou seja, deve ser tributada pelo lucro real presumido arbitrado. O arbitramento era pertinente. As referências contidas no julgado acerca da opção pelo lucro presumido se reportam aos anos calendários de 98 a 2000, anterior à opção pelo simples, ocorrida apenas em 2001. Por isso, esse paradigma é rejeitado. Quanto ao terceiro ponto, ilegal adoção do lucro real 2006, primeiro e segundo trimestre de 2007, ante a imprestabilidade da contabilidade para aferição do lucro real, porque, na verdade, o acórdão recorrido tem 2 fundamentos para manter essas exigências. Uma que não estava correta a fiscalização e não reconheceu a opção pelo lucro presumido, e estava correta a fiscalização ao aplicar o lucro real para esse contribuinte, apesar da escrituração. Então, essa segunda divergência vem caracterizar o segundo fundamento do acórdão recorrido para a manutenção da tributação na sistemática do lucro real. Trata-se de aspecto vinculado ao mesmo crédito tributário exonerado em primeira instância e apresentado alternativamente em recurso especial, caso subsista o entendimento que a autoridade não deveria ter observado a opção pelo lucro presumido. Apreciando o recurso de ofício, o voto condutor do acórdão recorrido, depois de afastar os efeitos da opção pelo lucro presumido, firma a regularidade da tributação mediante o critério do lucro real, havendo, como havia, condições para tal. Mas, à frente, consignou-se que o arbitramento é medida extrema e não deve ser utilizado quando o fisco dispõe de elementos confiáveis para apuração da base tributável, rejeitando-se as alegações de que
as empresas mantinham escriturações separadas. Em recurso especial, a contribuinte abordou as deficiências da contabilidade indicadas pela fiscalização e a inexistência do valor, apontando divergência quanto a esses dispositivos e precedentes. No primeiro paradigma, a segunda turma ordinária da primeira Câmara deu provimento a recurso voluntário em face da apuração dos tributos lançados, segundo a sistemática do lucro real trimestral, apesar dos vícios apontados pela fiscalização na escrituração que lhe foi apresentada e da ausência da demonstração do lucro real trimestral em LALUR. O voto condutor do julgado também faz referência a outros vícios, mas há significativo destaque à ausência de balanços trimestrais por falta de apresentação do LALUR, como se vê no seguinte excerto. Transcrito. Já o paradigma 201.001.010, o arbitramento promovido pela autoridade fiscal foi validado sob o entendimento de que o LALUR e o livro de inventário são livros fiscais de escrituração obrigatória para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real e que a falta de escrituração dos mencionados livros enseja o arbitramento. Há registramento que a entidade ali fiscalizada não apurou o resultado do período de acordo com as leis comerciais fiscais, mas apenas de déficit ou superávit e com aquele não se confunde. No presente caso, como antes demonstrado, foi dado provimento ao recurso de ofício, apesar da autoridade julgadora em primeira instância ter assim expresso nas justificativas para a exoneração. Assim, no caso concreto, caberia aos autuantes adotar a sistemática de apuração de resultados pela qual optou a contribuinte, lucro presumido. Caso não fosse possível a adoção do lucro presumido, haveriam de arbitrar o lucro, mas não poderiam ter utilizado o lucro real, mais ainda que não há indicação no processo de que o LALUR tenha sido elaborado ou entregue ao fisco. Assim, apesar de haver diferenças substanciais entre os vícios da escrituração contábil alegados pela agravante e aqueles indicados nos paradigmas, a divergência resta claramente demonstrada em razão da ausência de LALUR entre o primeiro trimestre de 2006 e o segundo trimestre de 2007, nos quais os tributos foram calculados segundo a sistemática do lucro real trimestral. Então, a divergência, ela tira dos três acórdãos comparados o elemento comum, que é a ausência de LALUR para fins de arbitramento do lucro. Aí tem as outras divergências que não tiveram seguimento. Quanto a... Não sei por que eu destaquei aqui a quinta divergência. Porque essa daqui acaba perdendo o objeto, porque já foi admitido o segundo e o terceiro ponto do recurso especial, que alcança essa apuração. Então, é matéria que já será apreciada independentemente foi consignada, independentemente do segmento dela. De qualquer forma, então, o segmento é exclusivamente em relação à segunda e terceira divergências, as duas relativas à apuração dos tributos no ano calendário 2006 e nos 2 primeiros trimestres de 2007. A primeira é em razão da expressa opção pelo lucro presumido, aí os argumentos que já foram referenciados em diversos momentos ali na análise da admissibilidade, né? E em relação à segunda divergência, imprestabilidade da contabilidade para aferição do lucro real, traz aí o destaque de que a fiscalização somou as operações de duas pessoas jurídicas, a Forest e a Black Forest, e para além da imprestabilidade dessa escrituração reunida, constituída pela fiscalização, ela não poderia ter utilizado o lucro real se não há indicação no processo de que o LALUR tenha sido elaborado e entregue ao fisco. Traz os argumentos nesse sentido, a demonstração da divergência e as referências aí aos dispositivos legais para afirmar a indispensabilidade desses requisitos para a opção para a tributação pela sistemática do lucro real. A admissibilidade parcial, os autos retornaram à unidade, que apartou os créditos, cientificou os sujeitos passivos autuados. A PGFN retornou por contrarrazões, afirmando a improcedência das alegações, dizendo que o arbitramento é modalidade excepcional e que ninguém pode se valer da sua própria torpeza e pedindo que seja negado o provimento ao recurso especial. É o relatório, presidente.
Doutor, vou marcar seu tempo aqui, tá? Estou iniciando. Vamos lá, 15 minutos. Meus cumprimentos, presidente, senhora relatora, eminentes conselheiros. Senhores, como bem relatado, o processo ele trata de exclusão da recorrente do Simples, motivada por uma suposta existência de uma unicidade empresarial entre a recorrente e uma segunda empresa. Para apurar esse crédito tributário, o autuante ele simplesmente somou basicamente qualquer valor encontrado em papel ou meio digital relacionado a duas empresas independentes e chegou a uma receita bruta, como era de se esperar, considerando esse procedimento, totalmente fictícia. A maior prova de que essa receita bruta é completamente real é que ela gerou valores redondos. Se os senhores olharem a planilha de folha 189, todos os 72 meses em que a suposta receita bruta foi apurada resultaram em valores redondos. É possível haver tamanha coincidência em 72 meses de receita? Não nos parece possível. E o mais inusitado é o seguinte: em relação ao período de 2006 e primeiro e segundo trimestre de 2007, objeto desse recurso especial, o autuante usou essa fantasiosa receita bruta para constituir o crédito tributário com base no lucro real. Portanto, o que pende de julgamento é justamente a possibilidade ou não de emprego desse lucro real. Naturalmente, a defesa entende que ele não poderia ter sido aplicado. Isso com base em dois argumentos principais. Ao excluir a recorrente do Simples, o autuante a intimou a optar por uma modalidade de apuração do lucro, real ou presumido. A intimação os senhores podem ver na folha 385 do processo. A recorrente optou expressamente pelo lucro presumido, conforme resposta da folha 389 do processo. Ainda assim, ignorando essa opção da recorrente, o autuante impôs o lucro real, o que fere o disposto no artigo 32, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, que concede ao sujeito passivo o direito de escolher a forma de apuração que desejar. Essa ilegalidade ela é tão flagrante que a própria DRJ havia afastado o lucro real, afirmando, abre aspas, que a autoridade fiscal não pode efetuar a opção em nome do contribuinte. Foi apenas por voto de qualidade na Câmara Baixa do Conselho que essa imposição do lucro real voltou à tona. Segundo a decisão, a necessidade de intimação do contribuinte para optar por uma forma de apuração somente seria aplicável a partir de 1º de julho de 2007, quando entrou em vigor a Lei Complementar 123. Mas isso é equivocado. Em primeiro lugar, a necessidade de intimação já era adotada pela jurisprudência do Conselho muito antes da entrada em vigor da LC 123. As edições passadas dos perguntas e respostas, anteriores à Lei Complementar 123, já destacavam que as pessoas jurídicas excluídas do Simples se sujeitam à apuração do lucro com base no lucro real ou, opcionalmente, no lucro presumido. Então, a forma de tributação é uma opção do contribuinte, jamais uma imposição do autuante. Essa possibilidade conferida ao contribuinte apenas ficou expressa na Lei Complementar 123, que veio justamente para tornar lei o entendimento já consolidado na Receita e na jurisprudência administrativa. Em segundo lugar, se a livre opção da empresa fosse incabível, por que então o autuante se deu ao trabalho de intimar a empresa mesmo assim? É claro que a intimação era cabível e precisava ser obedecida, mas mesmo assim, o acórdão recorrido entendeu que a empresa excluída do Simples fica sujeita às regras aplicáveis às demais pessoas jurídicas, de forma que, inexistindo pagamentos na modalidade do lucro presumido, o único regime possível seria a regra geral pelo lucro real trimestral. Mas então eu pergunto, se o autuante sabia que inexistiam pagamentos naturalmente fora da sistemática do Simples, por que intimou a empresa a optar por qualquer outra forma de apuração do lucro, se o lucro real trimestral seria a única opção cabível? A resposta é muito simples. O próprio autuante sabia que a intimação era necessária.
A intimação foi correta. O que não foi correto foi o desrespeito à opção da empresa pelo lucro presumido. É admirável o esforço do acórdão recorrido para justificar essa indevida imposição do autuante do lucro real. Apesar disso, a conclusão alcançada de que o lucro real era a única forma de tributação cabível não tem qualquer amparo legal. Muito pelo contrário. Se a opção da recorrente pelo lucro presumido não fosse permitida, a única opção que restava ao autuante era adotar o lucro arbitrado, jamais impor o lucro real. A própria Instrução Normativa 93/97 dispunha em seu artigo 40, inciso 4º, que o imposto de renda será exigido com base no lucro arbitrado quando o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido. Ora, o autuante intimou a recorrente a optar por um sistema de apuração do lucro. A recorrente optou expressamente pelo lucro presumido. Caso o autuante houvesse constatado ser indevida essa tributação, caberia apenas o arbitramento do lucro, jamais a imposição de outro sistema. Além desse primeiro ponto, existe um segundo ponto que também demonstra a ilegalidade na apuração do crédito tributário pelo lucro real. No relatório fiscal, o autuante dedica 10 folhas para demonstrar a irregularidade da contabilidade, em um capítulo intitulado da imprestabilidade da contabilidade para aferição do lucro real. Isso está na folha 174 do processo. Mesmo com uma contabilidade imprestável, que obviamente também não continha a LALUR, ainda assim o fisco aplicou esse lucro real. Ora, as irregularidades supostamente identificadas no relatório abarcaram todo o período lançado, de modo que nada justifica a aplicação do lucro real. Aquela fantasiosa receita bruta, de números sempre redondos, serviu de base de cálculo para todo o período lançado, inclusive aquele em que o lucro real foi imposto pelo autuante. Nessas condições, eu pergunto para os senhores, que lucro real é esse? O próprio autuante afirma no relatório fiscal que, abre aspas, em 2006 e 2007, anos que o lucro real foi imposto, temos indicativos de que o procedimento de não escrituração de diversas despesas ou custos tenha ocorrido nesse período. Isso é uma confissão expressa de que os valores usados na apuração do lucro real não são confiáveis. Então, eu encerro perguntando aos senhores, é possível, mesmo diante desses fatos, manter o lucro real? A recorrente entende que não. E espera que essa colhenda Câmara Superior dê provimento a esse recurso especial para afastar essa arbitrária imposição do lucro real, seja em vista da não observância da opção expressa da recorrente pelo lucro presumido, ou diante da imprestabilidade alegada pelo próprio autuante da contabilidade para apuração do lucro real. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Ok, obrigado. Obrigada, doutor. Conselheira, a senhora está com a palavra. Presidente, eu conheço do recurso especial na parte admitida, com base nas razões do presidente do CARF, em sede de agravo, e especificamente em relação à segunda matéria, eu não coloquei isso na admissibilidade, mas está lá no mérito, né? Eu entendo que o contribuinte conseguiu caracterizar a divergência minimamente quanto à necessidade de arbitramento na ausência de LALUR. Eu só pergunto se há alguma ressalva, se devo proceder à leitura integral do mérito, ou se alguém diverge se podemos fazer a votação do conhecimento primeiro. Ok, conselheira Lívia. Eu li o voto do conhecimento e acompanho. Ok, conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Conselheiro Tozelli. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Eu fiz sua leitura labial. Acompanho. Alexandre. Também acompanho, presidente. Conselheiro Caio.
Acompanho. Eu também, então conhecido por unanimidade. Agora vamos ao mérito, conselheira Deli. Ok, obrigada. O primeiro ponto questionado pela contribuinte diz respeito à ilegal adoção por iniciativa do fisco do lucro real de 2006 ao primeiro e segundo trimestre de 2007, ante a expressa opção da recorrente pelo lucro presumido. Os questionamentos indiretos da contribuinte quanto à tributação em conjunto de duas empresas independentes, sem a exclusão de uma delas do Simples, não integram o dissídio jurisprudencial. Superadas estão a exclusão da contribuinte autuada do Simples e as receitas agregadas para a exigência nesses autos. Cabe aqui apenas definir qual a sistemática aplicável para a determinação do lucro tributável a partir dessas referências, ao que se agrega também a segunda divergência, na qual a contribuinte afirma a ilegal adoção do lucro real por imprestabilidade da contabilidade. Em suma, nesse primeiro ponto, a contribuinte diz que, em resposta à intimação fiscal, manifestou sua preferência pelo lucro presumido, caso fosse excluído do Simples Federal. Contudo, em seu entendimento, além de desrespeitar aquela opção, a autoridade fiscal determinou os tributos devidos sobre o lucro na sistemática do lucro real, apesar da imprestabilidade de sua escrituração e da ausência de valor. A matéria vem sendo discutida desde a impugnação e, inclusive, ensejou o cancelamento em primeira instância dos tributos calculados sobre o lucro faturamento, sobre os fundamentos aí expressos, que são bem semelhantes à sustentação oral da contribuinte. Né? São 10 páginas de deficiências da escrituração, e a invocação do Perguntas e Respostas de 2006, quais os efeitos da exclusão do Simples? A pessoa jurídica excluída do Simples por opção, obrigatoriamente ou de ofício, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive em relação à forma de apuração dos resultados, tomando como base as regras previstas para lucro real ou, quando seja permitido opcionalmente, lucro presumido ou ainda excepcionalmente lucro arbitrado. Então, sob a interpretação dessa disposição do Perguntas e Respostas, a DRJ constrói e ao lado apesar de entender que a intimação foi feita em conformidade com o artigo 32, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, né, que trouxe essa previsão de possibilidade de opção, e sem inovar em relação à legislação do Simples Federal, a DRJ vai entender que, pelo Perguntas e Respostas, mesmo antes da Lei Complementar 123, já era possível a opção pelo lucro presumido, e traz aí um dos paradigmas, inclusive, aqui da divergência e decisão da DRJ Florianópolis. E aí as outras referências que já mencionei antes, quanto também ele optou pelo lucro presumido e deveria, de qualquer forma, arbitrar por conta do LALUR, e esses fundamentos para cancelamento pela DRJ. A autoridade julgadora de primeira instância mesclou as teses defendidas pela contribuinte nas duas divergências jurisprudenciais que tiveram seguimento. O lucro real não era admissível diante da falta de escrituração do LALUR e a autoridade fiscal deveria respeitar a opção da contribuinte pelo lucro presumido, salvo se identificado algum outro impedimento para tanto que impusesse o arbitramento. O colegiado ACOL, por voto de qualidade, afirmou inadmissível a opção pelo lucro presumido e validou a apuração na sistemática do lucro real, sobre os fundamentos aí de que só com a Lei Complementar 123 veio essa opção, e mais à frente vai mencionar que o lucro real deve ser adotado quando não há impedimento para tanto e havia condições para tal. A autoridade julgadora de primeira instância, portanto, pautou-se no entendimento de que a legislação de regência, mesmo antes da Lei Complementar 123, admitiu a opção pelo lucro presumido. Em consequência, sob a premissa de que a autoridade fiscal corretamente questionou a contribuinte acerca da sua opção em face da exclusão do Simples, concluiu que a opção assim manifestada deveria ter sido respeitada ou rejeitada com fundamento em algum modo sobre a apuração pelo presumido. Já o voto condutor do acordo recorrido interpreta que a possibilidade de opção, quando da exclusão, surge somente com a Lei Complementar 123. O paradigma 101.96545, único admitido no exame de agravo, embora tenha em conta o procedimento desenvolvido antes da Lei Complementar 123, validou a opção manifestada por pessoa jurídica que, excluída do Simples e intimada pela autoridade fiscal a apresentar as DCTFs, nela informou a apuração pelo lucro presumido. Referido paradigma, portanto, está alinhado à decisão de primeira instância, segundo a qual, mesmo antes da edição da Lei Complementar, sempre houve
essa possibilidade de opção. O debate estabelecido nesses termos ainda envolve outra determinação legal expressa no artigo 7º, parágrafo 1º de 7235, que motivou o entendimento assim expresso por essa conselheira no acórdão 1101.00953, né, o entendimento de que o contribuinte excluído do Simples durante o procedimento fiscal, ele não detém espontaneidade para promover a opção pelo lucro presumido. Então, a questão que é transportada aqui depois do voto, a questão que se fazia presente antes da Lei Complementar 123 era, portanto, a validade da opção pelo lucro presumido quando o sujeito passivo se encontrava com a espontaneidade excluída pelo início do procedimento fiscal. Diversa era a situação na qual o sujeito passivo excluído de ofício do Simples, sem estar submetido ao procedimento, buscasse regularizar seus recolhimentos. É com este recorte que deve ser interpretada a orientação do Perguntas e Respostas de 2006. Então, se o contribuinte não tem a espontaneidade excluída, ele poderia, eventualmente, optar pelo lucro presumido. Referida orientação, portanto, apenas flexibiliza a interpretação do artigo 26 da 9430 para admitir que o sujeito passivo, uma vez excluído do Simples Federal, opte pelo lucro presumido, mesmo se já ultrapassado o prazo para o pagamento da primeira e única cota do imposto. É válido cogitar que, como o sujeito passivo vinha recolhendo os tributos na sistemática simplificada antes de sua exclusão, não lhe era exigida a opção em referência. Assim, promovida a exclusão, a opção era possível antes da exclusão da espontaneidade pelo início do procedimento ou da prática de outro ato com ânimo compatível, como, por exemplo, a opção por outra sistemática. Somente com a Lei Complementar 123 é afastada a aplicação do artigo 7º do Decreto 7235, derrogando-a no âmbito do Simples Nacional por regular a situação de forma incompatível com sua determinação. Observe-se, inclusive, que a espontaneidade foi reconhecida no mesmo dispositivo da referida lei, também para a exclusão de penalidades, desde que o sujeito passivo promovesse os recolhimentos devidos fora da sistemática simplificada antes do início do procedimento fiscal. Significa dizer que o optante pelo Simples Nacional, quando excluído dessa sistemática, poderia optar por qualquer uma das formas de tributação do lucro, ainda que iniciado o procedimento, sendo que a exclusão da espontaneidade daí decorrente somente afasta a possibilidade prevista no parágrafo 1º de pagamento dos tributos devidos sem o acréscimo de penalidades, mas apenas juros de mora. A autoridade julgadora de primeira instância também observou que, neste caso específico, a contribuinte teria sido intimada a optar por uma das sistemáticas de tributação. Já o conselheiro relator recorrido interpretou que a referida intimação apenas dizia respeito aos períodos de opção do Simples Nacional, e aí transcreve integralmente a intimação para avaliação dos conselheiros. A própria contribuinte interpretou que a intimação era dirigida apenas aos períodos de opção do Simples Nacional. E ela responde dizendo: a minha opção pelo Simples Nacional está correta. Caso assim não se entenda, opta pelo lucro presumido. No relatório, a folha 124, a autoridade também limita os efeitos da intimação aos períodos do Simples Nacional, aí a transcrição. Assim, além da legislação de regência não permitir a opção pelo lucro presumido quando já excluída a espontaneidade do sujeito passivo pelo início do procedimento que resultou na sua exclusão, no Simples Federal, no caso específico, também não se verifica conduta da autoridade que permita cogitar do restabelecimento daquela espontaneidade de forma a validar eventual opção pelo lucro presumido. Aliás, nem mesmo opção nesse sentido houve, vez que a contribuinte limitou sua manifestação aos períodos alcançados pelo Simples Nacional. Assim, no âmbito da divergência de legal adoção, ante expressa opção pelo lucro presumido, não só descabe aplicar retroativamente o artigo 32 para a segunda Lei Complementar 123, como também não há conduta que autorize sua aplicação. Irrelevante assim se existem outros impedimentos à opção pelo lucro presumido, como alega a contribuinte. Então, entendo que a autoridade fiscal se portou corretamente e a contribuinte sequer optou pelo lucro presumido nos períodos em que foi excluída do Simples Federal para que essa sistemática lhe fosse reconhecida. Então, nesse primeiro ponto do recurso, eu nego o provimento. Já em relação à segunda divergência, a contribuinte destaca o relato fiscal acerca da imprestabilidade da escrituração para aferição do lucro real, observa que o
fiscal autuante promoveu a tributação conjunta de duas empresas com base em lucro real que ele mesmo apurou e sem que nenhuma delas jamais tivesse elaborado o LALUR. Aduz que a irregularidade cometida pelo fisco era tamanha que a própria DRJ afastou a exigência por ilegal imposição do lucro real, com destaque à ausência de elaboração do LALUR, mas o colegiado da FAO entendeu que haveria condições para a apuração do lucro real. Destaca que a legislação tributária determina a impossibilidade de adoção do lucro real ante a falta de contabilidade de outros elementos indispensáveis, entende obrigatório o arbitramento, mencionando que as duas empresas reunidas, além de não possuírem LALUR e contabilidade unificada, tiveram seus resultados contábeis somados, de acordo com um critério inventado pelo autuante, e tiveram PIS com fins determinados por iniciativa do fisco pela sistemática da não cumulatividade. A contribuinte logrou demonstrar o dissídio minimamente acerca do cabimento do arbitramento na ausência de LALUR, aspecto destacado pela autoridade julgadora de primeira instância como impeditivo da tributação na sistemática do lucro real, e aí os paradigmas que já havia referido antes. Reforça a caracterização da divergência, o fato de a ausência de LALUR não ser também aqui o único vício suscitado em favor do arbitramento, e todos eles foram considerados irrelevantes para fins de apuração do lucro real, normalmente porque alegados em embargo de declaração, os quais rejeitados por essa conselheira ética, presidente da segunda turma da terceira Câmara, frente ao voto condutor do acórdão recorrido, afirmando que havia condições para o lucro real trimestral. O entendimento de que esses vícios foram todos afastados com base nessa afirmação do voto condutor do acórdão recorrido. Na rejeição dos embargos, somente foi feita a seguinte ressalva acerca da insistência da contribuinte quanto à desconsideração de custos e despesas. Por fim, quanto a mas isso tudo acaba ficando irrelevante aqui, porque só se a gente fosse analisar os outros vícios. O que importa aqui é a falta de apresentação do LALUR, que já foi objeto de análise por esse colegiado, que acolheu o voto do conselheiro Rafael Vidal no acórdão 2597. Não se admite arbitramento quando a autoridade deixa de demonstrar de forma segura que os vícios, erros e deficiências verificados na escrita realmente tornaram imprestável a apuração do lucro. Veja que o conceito de imprestabilidade é vago. Nesse sentido, em cada caso concreto, pode haver uma zona de certeza negativa em que não há dúvida que as falhas não tornam imprestável, de outro lado, uma certeza positiva de que há dúvida de que elas tornam, e uma zona intermediária em que não há segurança de que as falhas tornam a escrita imprestável. Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma medida extrema afastar a possibilidade da autoridade utilizar essa forma de tributação na zona intermediária, de onde não há plena segurança da imprestabilidade. Outro exemplo de aplicação desse princípio é evitar-se o assodamento da autoridade em arbitrar o lucro do sujeito passivo. Por isso, esse conselho vem afastando o arbitramento realizado após uma única intimação para apresentação de livros, normalmente quando indeferido o pedido de dilação de prazo. O princípio, todavia, não se presta para afastar o arbitramento fundado em norma, que com clareza determina aquela medida, e nem há casos em que a autoridade tenha agido com a devida cautela. Esse é exatamente o caso daqueles autos. Daqui a autoridade, em razão da falta de apresentação do LALUR, realizou o arbitramento, com fundamento aí no 263, 530, 1 e 3. Ora, não há dúvida que o 263 elenca o LALUR entre os livros fiscais de escrituração obrigatória. Da mesma forma, não há dúvida que o 531 e 3 determina o arbitramento em caso de falta de apresentação de livros fiscais, hipótese que ficará dispensado da escrituração caso tenha livro caixa. Ademais, no caso da autoridade tributária não agiu assodadamente. De fato, a primeira intimação para apresentação do LALUR se deu logo no termo de início. Após seguiram-se outras intimações para apresentação desse livro, por derradeiro, em outubro de 2005, foi lavrado o termo de intimação no qual o contribuinte foi instado a apresentar o LALUR expressamente cientificada de que seria o caso de arbitramento. Isso posto em que pese reconhecer que este Conselho vem corretamente acolhendo o princípio de que o arbitramento é medida extrema, entendo que no presente caso o arbitramento se fez necessário. Dito isso, resta o exame das demais matérias, tal. E aqui foi, nessas circunstâncias, foi admitido o arbitramento por falta de LALUR. Referida decisão reverteu o entendimento do acórdão 101.96469, que havia desconstituído o arbitramento por conta de falta de escrituração do LALUR, entendendo não ser suficiente para desclassificar a escrituração. A decisão reformada afirmava a necessária demonstração do prejuízo que a falta de apresentação do LALUR acarretou à apuração do lucro real. Aí, a transcrição do voto. Abordando o tema e adotando a mesma ementa da decisão reformada por essa primeira turma, é o voto do conselheiro Fernando Brasil no 1402002387.
Mais à frente, eu acho que eu sintetizo. Nesses termos, enquanto a decisão é exarada no acórdão 2597 valida o arbitramento por falta de apresentação do LALUR porque é concedido prazo razoável nas intimações que o exigiram e restarem atendidas, além de consignarem um alerta de que o lucro seria arbitrado em caso de não atendimento, o acórdão 1402-2387 e as demais decisões nele referidas validam a apuração na sistemática do lucro real, apesar da falta de apresentação do LALUR, dada a ausência deste não evidenciar prejuízo à apuração das bases tributáveis, quer em razão da autoridade fiscal apurar com segurança todos os resultados da pessoa jurídica, quer por ter a pessoa jurídica informada em resposta à intimação fiscal os ajustes pertinentes ou fornecido os elementos para apuração do lucro real. O presente caso, porém, não guarda semelhança com nenhuma dessas situações. A contribuinte mantinha a escrituração comercial, mas era optante pelo Simples Federal. A autoridade fiscal confirmou denúncia de segregação de faturamento e realização de vendas sem emissão ou com meia nota, mas distintamente do constatado no ano calendário 2005, quando as evidências de diversos pagamentos à margem da escrituração evidenciou sua imprestabilidade. Entre janeiro de 2006 e junho de 2007, a autoridade afirmou não ter encontrado provas suficientes que evidenciassem a imprestabilidade da escrituração e, determinando a receita total do empreendimento a partir dos elementos reunidos durante o procedimento, apurou o lucro tributável da forma assim descrita no relatório. Para o período, o sujeito passivo estava sujeito ao Simples Federal, não foram encontradas provas que evidenciassem imprestabilidade, já que os documentos e meio físico que a indicavam se referiam a operações posteriores a 2008. Dessa forma, a contabilidade desse período foi considerada regular, razão pela qual utilizou o lucro real, conforme a sistemática, determinando as receitas auferidas trimestralmente e no primeiro semestre. Em seguida, analisamos os livros apresentados pelas duas empresas, obtivemos receitas, despesas e custos declarados. Dessa forma, foi possível determinar o lucro real conforme o quadro. Ressalta-se que já foram consideradas os novos débitos de PIS e COFINS calculados por essa fiscalização. Como se vê, a necessidade do LALUR não foi sequer cogitada pela autoridade fiscal. Em seu entendimento, o resultado aferido a partir de receitas, despesas e custos já equivaleria ao lucro real, adicionando-se a esta apuração apenas a dedução dos débitos de PIS e COFINS apurados no procedimento fiscal, acerca dos quais, aliás, não cogitou da indedutibilidade em razão da sua natureza de provisão decorrente da suspensão da exigibilidade pela possibilidade de impugnação ao lançamento tributário. O exame da descrição detalhada dos termos lavrados e documentos apresentados pelas fiscalizadas do relatório fiscal não deixa dúvidas que somente foram apresentados à fiscalização os livros de área e razão e que referências genéricas a livros fiscais diziam respeito, possivelmente, a livros registros de saída, dadas as intimações mencionarem apenas arquivos magnéticos relacionados à emissão de notas fiscais. Assim, não houve intimação para apresentação do LALUR, que reiteradamente desatendida justificasse o arbitramento de lucros na forma do 2597. Nem mesmo havia elementos disponíveis que permitissem à autoridade fiscal apurar o lucro real na forma do 1402-2387 e das demais decisões dele referidas. No presente caso, o lucro contábil determinado pela reunião de elementos da escrituração das duas pessoas jurídicas prestou-se como lucro real sem a autoridade fiscal nem mesmo firmar presunção de que não existiriam ajustes a serem feitos ao lucro líquido do exercício. Em tais circunstâncias, não é possível afirmar que a escrituração era imprestável para determinação no 532B do RIR, como quer a contribuinte, assim como não é possível validar o procedimento fiscal, que nada diz acerca da desnecessidade de ajustes para a equiparação do lucro contábil ao lucro real. É por essa via transversa que deve ser endossada a decisão de primeira instância, na parte em que afirma não ser possível a tributação na sistemática do lucro real quando não há evidência nos autos de que o LALUR tenha sido elaborado ou entregue ao fisco. Em consequência, deve ser reformado o acórdão recorrido na parte em que diz haver elementos para a apuração do lucro real. O procedimento fiscal foi insuficiente na motivação do crédito tributário exigido, o que impõe o cancelamento dos valores correspondentes ao IRPJ e SSL do primeiro trimestre de 2006 ao segundo trimestre de 2007 por inobservância do artigo 142 do CTN. E restando indefinida a sistemática de apuração do lucro no período de janeiro de 2006 a junho de 2007, não subsistem também as exigências de PIS e COFINS calculadas na sistemática não cumulativa dependentes da apuração do lucro real por força do artigo 8º, inciso 2, da 10.637 e 10.2 da 10.833. Assim, acolhe-se o pedido da contribuinte nesse ponto do dissídio que seja considerado improcedente o RPJ dos 4 trimestres de 2003, primeiro e segundo de 2007, em consequência, CSL. Eu vou tirar essa afirmação aqui por
irregular apuração e ilegal adoção do lucro real. Igualmente deve sucumbir PIS e COFINS dos 12 meses de 2006 e 6 primeiros meses de 2007 calculados pela não cumulatividade. Então, nesse segundo ponto, eu dou provimento ao recurso especial da contribuinte. Por estes fundamentos do segundo ponto é que a contribuinte logra provimento no recurso especial, já que nas duas matérias ela tinha a mesma pretensão, só que eu só acolho com base nessa segunda análise dessa segunda divergência. Conselheiro Tozelli, depois conselheiro Fernando. Pode falar. Muito detalhe o caso aqui. Quando a relatora estava relatando, a gente vai pescando as peças processuais. Então, eu acho importante sintetizar exatamente, porque tem muito detalhe, como eu falei, e alguns desdobramentos. Relator, eu vou pedir, eu vou tentar sumarizar. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Aqui nós estamos falando de duas matérias. Uma seria a possibilidade ou não do lucro presumido antes da lei complementar, e aí a matéria de direito. E aí, a segunda matéria é quanto à necessidade ou não de arbitramento em relação àqueles anos onde foram apurado o lucro real, que é 2006 e primeiro e segundo trimestre de 2007. A divergência veio sobre a dispensabilidade ou não no LALUR, que você não entendeu o suficiente, ou seja, ainda que eu não tenha o LALUR, eu posso me valer do lucro real. Porém, ao contrário da DRJ, pelo que eu entendi, você dá provimento ao recurso por um outro fundamento, que seria a falta de motivação. Só um minuto, antes do conselheiro Fernando falar, a relatora responde ao conselheiro Tozelli, por favor. A minha análise é em cima da indispensabilidade do LALUR. Eu dou provimento ao recurso do contribuinte. Eu entendo que para a fiscalização fazer o lucro real, na ausência de LALUR, ela tem que exigir, né, fazer intimação, perguntar se tem ajuste ou demonstrar que não há ajustes a serem feitos. Como não há esse procedimento, eu não consigo dizer, né, se era, não consigo nem dizer se era o caso de arbitramento, né? A gente tem um procedimento fiscal insuficiente. Conselheiro Fernando. Vamos lá. Realmente é um caso sui generis, né? Eu já me pronunciei, já tinha colhido aqui um precedente meu, que a conselheira Ideli, depois fui acompanhando o voto, já estava lá, né? Eu tenho bastante preocupação com essa questão da ausência do LALUR. Para a situação não ser casuística, né? Para não se permitir que, quando interesse, ele sirva para lançar no lucro real, quando não interesse, se utilize como argumento, porque o que a gente viu ao longo do tempo se a fiscalização lançar no lucro real, o contribuinte vai dizer que era arbitramento. Se ele arbitrar, vai dizer que é lucro real. A gente tem que tentar balizar. Então, no começo eu olhei e falei, acho que eu vou ter que acompanhar pelas conclusões, porque esse caso, ele é um caso tão sui generis que a gente não está falando simplesmente de uma falta de LALUR. Estamos dizendo de uma fiscalização que pega duas contabilidades, né, de duas pessoas jurídicas e simplesmente vai ali, junta os resultados e sem um maior aprofundamento acaba fazendo o lançamento no lucro real. Digamos assim, a gente olha e fala, dificilmente o lucro líquido dele bateria, quanto mais o lucro real. O fato de só juntar os resultados de duas contabilidades distintas. Eu chamo a atenção porque, veja só, né, e a gente tem que tomar cuidado. O precedente citado pela conselheira Ideli, que é o do Rafael, ele é... De quando ali? Eu perdi a decisão. Aqui. Ele é de 15 de março de 2017, né? Arbitramento de lucro. A falta de apresentação dos livros da escritura
comercial e fiscal da pessoa jurídica, né, tributário pelo lucro real, autoriza o arbitramento. E aí que tinha a questão da falta do valor. Se a gente pegar o acórdão 9101 002 894, ele é de junho de 2017. Ele é de relatoria da presidente, da conselheira presidente Adriana. E a ementa diz o seguinte: suspensão da imunidade, né, lançamento de ofício, lucro real trimestral. Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente para apurar os resultados tributáveis com base nas regras do lucro real, não se justifica o arbitramento, né, ainda que se trate de entidade social, de assistência social e, né, não escriture o valor. Mas aí a gente vai olhar, e é justamente uma situação em que a fiscalização fez aquele grande esforço, foi lá, intimou, perguntou se tinha ajuste, e aí, olha, tudo indica que está algo muito próximo do que seria. Aí, se o contribuinte discordar com um outro ponto, ele pode trazer em sede de defesa, olha, faltou uma exclusão, tem uma adição que está incorreta, né? Mas não a ponto de a gente não ter convicção, que é o que me parece que é o caso quando você anexa duas contabilidades, não intima o contribuinte para fazer nenhum ajuste ou para dizer se tem algum ajuste e apura diretamente com base no lucro real, né? A gente tem que só, realmente, quando você olha assim, você vê, não, é justamente o mesmo entendimento que eu tenho, né, e que se a gente for olhar, às vezes, só a ementa ou pegar só superficialmente, parece que são entendimentos divergentes, mas, na verdade, esses acordos todos caminham no mesmo sentido. E, olha, o arbitramento é um caso extremo, né? Mas também lançar no lucro real, eu preciso ter algumas regras. Né? Então, e essa questão que não foi obedecida aí, por isso que já adianto aqui que não vejo nenhuma divergência com o meu voto. Realmente, esse é um caso bem diferente. Ok. Conselheira Lívia, vamos começar a votação. Como é que vota? Agradeço a aula. Esse acordo, com certeza, vai ficar nos registros aqui e acompanho integralmente o relator. Conselheiro Fernando? Com a relatora, presidente. Só faltava eu divergir agora, né? Com a relatora. Tem que ouvir. Conselheiro Toselli? Presidente, logo no início aqui desse colegiado, eu fui voto vencido e que eu me manifestei sobre a possibilidade de aplicação do presumido para ato decorrente de exclusão do Simples antes da lei complementar, né? Seria no Simples Federal. E aí eu estava, galo de briga, como me é peculiar, mas eu estava na cabeça naquele julgamento. Depois que eu li o voto, eu fiquei confrontando isso, e eu confundi. Aquela opção que eu estava na cabeça era quando a fiscalização ela equipara uma pessoa física jurídica e permite ele escolher o regime de tributação. Eu estava com aquilo na cabeça. E realmente não existia norma expressa como há na lei complementar, que daria uma certa margem de interpretação. Mas a construção do voto agora, e já com aquela coisinha que ficou na minha cabeça atrás, realmente a lei fala que o Simples é uma opção que deve ser exercida de uma certa forma. Ao não exercê-la, não dá para você querer que esse regime seja aplicável. Seria descontrariar a lei. Então, nesse momento aqui, eu reformo esse meu posicionamento e acompanho nesse ponto também, porque o voto está bem construído e acabou me convencendo. E quanto à segunda parte, também endosso aqui a conselheira Lívia e falo que esse voto é digno de aplausos, porque realmente conseguiu costurar muito bem, não é um acórdão fácil de você criar toda essa argumentação, e eu estou totalmente convencido de que o problema não é a ausência do LALUR simples assim, e na verdade faltou aquele passo adicional da fiscalização. Ela acabou assim, não,
é o lucro real. Mas eu não posso partir do lucro real só juntando uma contabilidade com a outra, porque aí não é lucro real, é lucro líquido, né? Faltou investigar os ajustes, que é justamente esse passo, né, da contabilidade, essa conversa contabilidade fiscal. Então, é perfeito, Edeli, muito parabéns aí, presidente, para encerrar, acho que a sessão hoje com um voto chave de ouro aqui, e acompanho na íntegra, é como voto. Ok, conselheiro Matosinho. Conselheiro Edeli, só um minuto, conselheiro Matosinho. Pode falar, rapidamente, vamos lá. Só para estender os elogios ao voto do Fernando, né, que foi o que me deu praticamente metade da substância aqui do meu voto, né, se não mais. Conselheiro Matosinho. Estão me ouvindo? Sim. Bem, eu vou acompanhar com certeza, voto perfeito, né? Mais uma aula da conselheira Edeli. E assim, no princípio tinha me chamado a atenção a questão da imprestabilidade da escrita, mas parece que ela se situa no outro período, né? Então não existiria aqui. O fato de existirem duas empresas sendo tributadas em conjunto, por si só, me parece, afasta qualquer possibilidade de você aferir um lucro real, né? Acho que o Fernando foi muito feliz nesse destaque. E também, em relação ao voto do Fernando, né, que é referido aqui, acho que muito interessante a questão, e aí ele ressaltou também, da utilização do LALU não ser uma coisa... Porque o LALU pode ser uma coisa, pode ser um nada e pode ser tudo, né? Ele pode não existir, ter nenhum ajuste, e aí ele é irrelevante. No entanto, isso é preciso ficar explicitado, e cabe à autoridade fiscal, ao aproveitar a contabilidade, ao ser que ela é, né, suficiente para apurar o lucro real, demonstrar que todos os ajustes foram considerados, né? Então, acho que é muito feliz esse acordo, pode ser uma referência até para as câmaras ordinárias, nesses dois aspectos. Assim, é uma aula que vai muito além do simples aqui, né? A questão do arbitramento, tem vários elementos muito importantes nessa discussão. Parabéns pelo voto, Edeli, para o Fernando também, por extensão. Voto com a relatora. Ok, conselheiro Alexandre, como voto? Eu também parabenizo a Edeli pelos votos, sempre didáticos e claros, e acompanho. Conselheiro Caio, como vota? Com as mesmas homenagens, eu acompanho. Eu também acompanho, incorporo aos meus comentários o que foi colocado pelo conselheiro Fernando e pelo conselheiro Matosinho. O conselheiro Fernando quer falar antes de proclamar o resultado? Pois não. Eu só fiquei com uma dúvida, né, antes de a gente proclamar o resultado, porque há 2 pontos, né? Um, o conselheiro Edeli falou, esse aqui eu nego o provimento. O segundo, eu dou o provimento. De qualquer jeito, essa parte está cancelada da autuação. Qualquer um dos dois ali, agora deixa com a presidente decidir qual o resultado. Não, já está resolvido aqui. Foi dar provimento parcial para negar provimento quanto à primeira divergência, legal adoção por iniciativa do fisco do lucro real de 2006, primeiro e segundo trimestre de 2007, ante a opção pelo lucro presumido, a expressa opção pelo lucro presumido, e dar provimento quanto à segunda divergência, legal adoção do lucro real de 2006, primeiro e segundo trimestre de 2007, ante a imprestabilidade da contabilidade para aferição do lucro real. E aí eu não entendo a minha letra, denominada pelo fisco. É isso, está anotado. Tá? Foi por unanimidade. E é isso, doutor. Doutor Matosinho, pois não. Está mudo. É que eu pedi primeiro, ele está falando que eu pedi. Tá. Então vai lá. É que eu vou incluir esse dispositivo como fecho de conclusão do meu voto, e como eu acho, só para concordar que assim seja, porque nossa competência em recurso especial é dirimir as divergências. Então, tínhamos 2, né, e o contribuinte só logrou sucesso em 1. Isso. Aí eu botei assim, tá certo? Tá? Conselheiro Matosinho. A Edeli me esclareceu a dúvida. Eu estava em dúvida se era provimento parcial, porque no fim o contribuinte leva tudo, mas com relação à divergência, são 2. Eu separei por divergência, tá? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, conselheiros,
fechamos, como alguém disse aí, ou vários, né, com chave de ouro, né? É tarde com a doutora Edeli, é café com a doutora Edeli, é almoço com a doutora Edeli, então agora fechamos a sessão com a doutora Edeli. É um prazer, né, sempre, aprender aqui, compartilhar com os senhores também a nossa vivência e as experiências, e eu queria muito agradecer também a presença da procuradora, doutora Lúcia, na nossa sessão, e é isso, vamos trabalhar para maio, né? E eu acho que eu já posso dar até Feliz Dia das Mães, ou não sei, né? Até, porque a sessão é só dia 11, eu não sei como é que está aí o calendário. É tanto feriado antecipado também que eu já não sei. Edeli quer falar? Pois não, Edeli? Antes de dar Feliz Dia das Mães, tem que dar Feliz Aniversário para o Caio, para o Fernando e para mim. Mas não era isso que eu ia falar, aniversário é dia 4. Já não lembro do Caio e do Fernando, eu não sei. Vou olhar aqui no Brinco do Café. Você é dia 4, isso eu já sei. Não era isso que eu ia falar, não. Eu só ia dizer que votos assim são resultado disso, de nós juntos. Né? É o que se constrói, tudo que a gente aprende, né? Analisando os votos dos colegas, sabendo como pensam, né? O que é importante para cada um decidir e aquilo que a gente tem que trazer de importante para o debate, né? Isso não é uma construção minha, né? Isso é resultado do trabalho nosso. E além disso é humilde, é um negócio muito humildade. Gente, olha, adorei, foi ótima a sessão. Então, se eu me excedi em algum momento, eu já peço, eu vou sempre pedindo desculpas, mas é isso. Então, faz parte, né? E queria muito agradecer aí a participação de todos e, como sempre, né, a gente costuma falar, vamos em frente, né? Maio está aí já. Alguém mais quer falar alguma coisa ou podemos encerrar a gravação? Então, Ana Tereza, por favor, encerre a gravação. Ok. Presidente, gravação encerrada.